Imagine um povo que acreditava descender de deuses, forjado no sangue de reis assassinados, de irmãos em guerra, de mitos e monstros. Um povo que surgiria do nada para dominar o mundo. Roma não nasceu como cidade. Roma nasceu como destino. Neste vídeo, você vai conhecer a história arrebatadora do nascimento de Roma, desde as suas lendas fundadoras até os primeiros passos da cidade que se tornaria um império. E aviso, isso não é só história, isso é uma epopeia. Antes mesmo de Roma ser sonhada, a sua origem já estava escrita em um dos maiores épicos da antiguidade. Segundo a tradição romana, tudo começa com a queda de Troia. Enquanto as muralhas da lendária cidade ardiam sob o ataque dos gregos, um único guerreiro troiano escapava, guiado pelos deuses, Enéas. Enéas não era qualquer um. Era filho de Afrodite e, portanto, de linhagem divina. Ele carregava nas costas seu pai idoso e segurava pela mão o filho pequeno. Enquanto tudo ruía, ele fugia, não para sobreviver, mas para cumprir um destino. Após anos vagando pelo Mediterrâneo, enfrentando monstros, deuses e tempestades, em um enredo que inspiraria séculos depois Virgílio a escrever a Eneida, Enéas chegou ao Lácio, na Península Itálica. Ali, uniu-se a povos locais e fundou a base de uma linhagem real, a linhagem que daria origem a Roma. Gerações depois, nasce o rei Numitor, descendente direto de Enéas. Mas, como toda boa história romana, o poder sempre atrai a traição. Amulho, irmão de Numitor, usurpa o trono e, para evitar ameaças futuras, obriga a sobrinha Reia Sílvia a se tornar uma vestal, sacerdotisa do culto à Vesta, proibida de ter filhos. Mas os deuses tinham outros planos. Reia Sílvia é engravidada pelo deus Marte, o deus da guerra, e dá à luz 2 gêmeos, Rômulo e Remo. Amulho, temendo a profecia de que os gêmeos o destronariam, ordena que sejam jogados no rio Tibre, mas o cesto com os bebês não afunda. Ele flutua até uma margem tranquila, onde acontece o impossível. Uma loba os encontra, e ao invés de devorá-los, amamenta-os. Essa imagem da loba e os 2 bebês se tornaria o símbolo eterno de Roma. Mais tarde, os gêmeos são encontrados por um pastor chamado Faustulo, que os cria como filhos. Quando crescem, descobrem sua verdadeira origem e lideram uma revolta. Amulho é morto. Numitor é restaurado como rei, e os irmãos partem para fundar uma nova cidade. Mas nem mesmo irmãos de sangue escapam da tragédia. Rômulo e Remo chegam à região das 7 colinas e decidem fundar ali sua cidade. Mas há um problema. Quem vai governar? Quem dá nome à nova cidade? A disputa entre eles cresce. Os 2 tentam consultar os deuses, observando o voo das aves, um costume conhecido como auspício. Mas cada um interpreta os sinais à sua maneira. A tensão explode. Num momento de fúria, Rômulo mata Remo. Segundo a tradição, Remo teria zombado da construção das muralhas, pulando por cima delas em provocação. Rômulo, tomado pela cólera ou pela certeza de que carregava o destino, o matou com a espada. Assim pereça todo aquele que tentar cruzar os muros de Roma. Com o sangue do irmão nas mãos, Rômulo se torna o primeiro rei. E nasce Roma. A data, 21 de abril de 753 a.C. A nova cidade precisava de gente, e Rômulo teve uma ideia ousada. Transformou Roma em um refúgio para ladrões, escravos fugitivos, exilados e aventureiros. Um caldeirão de foras da lei, todos sob a promessa de liberdade e um novo começo. Mas havia um problema. Quase não havia mulheres. Rômulo, então, organiza um grande festival e convida os povos vizinhos, especialmente os sabinos. Durante a celebração, os romanos sequestram as mulheres sabinas, um episódio conhecido como o Rapto das Sabinas. O ato quase leva à guerra,
Mas as próprias mulheres sabinas, agora casadas e mães de filhos romanos, se colocam entre os dois exércitos, implorando pela paz. E pela primeira vez, Roma se une a outro povo, não pela conquista, mas pela fusão. É o início de uma tradição romana, incorporar o inimigo como aliado. Após Rômulo, Roma foi governada por uma sequência de reis, 7 ao todo, que moldaram os alicerces da cidade. O segundo rei, Numa Pompílio, era um homem de paz. Criou leis, fortaleceu a religião e os cultos. Sob ele, Roma ganhou rituais, sacerdotes e uma identidade espiritual. Tulo Hostílio, ao contrário, era um guerreiro, atacou Alba Longa e a destruiu. Anco Márcio construiu o porto de Óstia e fortaleceu o comércio. Depois vieram reis de origem etrusca, um povo poderoso ao norte da península. Sob Tarquínio Prisco, Roma ganhou esgotos, templos e o impressionante Fórum Romano. Sérvio Túlio organizou o censo e as divisões sociais. E, por fim, Tarquínio, o soberbo, cujo reinado tirânico provocaria uma revolução. Tarquínio, o último rei, governava com arrogância. Mas o estopim foi um crime. Seu filho, Sexto Tarquínio, violentou uma nobre romana chamada Lucrécia. Humilhada, ela tirou a própria vida. Esse ato despertou a ira do povo. Um grupo de patrícios, liderado por Lúcio Júnior Bruto, expulsou o rei e decretou: Roma nunca mais teria um rei. Em 509 a.C., nasce a República Romana. Foi o fim de uma era e o início de outra ainda mais grandiosa. Roma não surgiu em um dia, mas em uma explosão de mitos, conquistas, tragédias e decisões ousadas. Foi erguida por deuses, pastores, guerreiros e sonhadores. E mesmo cercada de sangue e lenda, há uma verdade incontestável. Roma nasceu para durar. Se você curtiu essa jornada até o nascimento de Roma, já deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série, onde vamos explorar a República Romana, a ascensão e queda de Júlio César, o Império e seus grandes imperadores, e muito mais. E olha só, tem um vídeo aparecendo agora na tela que continua esse mergulho na história. Se quiser entender mais sobre Gengis Khan e outro grande império da história, o Império Mongol, é só clicar e seguir viagem com a gente. Além disso, se quiser explorar a Era de Ouro da pirataria, a história dos Estados Unidos e diversos outros períodos e personagens marcantes da história do nosso mundo, dá uma olhada nos vídeos do canal. Te espero lá.